linda, os Tudo cabelões. bem? Arrasou Cabelos no cacheados, né? figurino, aí os cabelos lindos, cacheados. Toda linda. Obrigada. Boa noite, Tudo Seja bem enfermeira com bem-vinda, você? Dani. Daniele. Boa noite, como que vocês estão? Amor, eu ainda não te Estamos com convidou. saúde e você? Estou bem, graças a Deus. Muito bem. E aqui a gente recebe Sassá, Carla, Mari Cordeiro. Já já eu abro para você fazer suas considerações, Leca, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. E só que antes da gente fazer as considerações, eu quero fazer um combinado com as pessoas que estão aqui na live. Vocês estão vendo nesse momento que os comentários estão subindo aí no rosto da Leciane e um pouquinho no rosto da Dani. Mal tá dando para ver a Leciane. Então eu vou combinar com vocês que estão aqui na live que eu vou desabilitar os comentários, mas você pode participar da live apertando aqui na interrogaçãozinha, como Ednilson já fez. Então você pode mandar seu elogio, sua pergunta, suas boas-vindas para Dani, clicando aqui na interrogaçãozinha. E eu vou estar atento aqui e vou ler para vocês. E aí, a partir desse momento, os comentários estão desabilitados e a sua participação vai acontecer aqui na interrogaçãozinha. Olha como ficou melhor. Todo mundo vendo todo mundo. Vai lá, Alessiane, faça suas considerações. Não, eu estava falando, Dani, você ouviu a mensagem do dia? A gente tem Ouvi. um quadro aqui que se chama A Mensagem do Dia. E a mensagem de hoje trouxe muito, na essência, essa questão da gente alimentar a paz em nós e nos outros. Eu queria saber se conecta muito com você isso, que trouxe essa essência dessa mensagem. Tem alguma coisa a ver com você? Conecta muito, diariamente. Por Eu quê? tenho uma frase que eu trago comigo, que é alimentado vive. Se você alimenta paz, se você alimenta amor, se você alimenta cuidado, se alimenta solidariedade, é o que você vai colher. Então, conecta muito com a mensagem até que eu proponho trazer, né, com essa experiência, com esse relato, com esse bate-papo que nós vamos ter essa noite. E conectou com a música que você sugeriu e conectou. Conectou, eu ia falar, casou tudo, né? Com a música, com a história do livro, com, né, o bate-papo que nós vamos ter com um pouquinho da minha experiência, com a humanização. Aí, de fato, o que é alimentado vive. Eu acho que isso é Deus dizendo, continuem, vocês estão no caminho certo. Eu sempre tento ler esses sinais, né? Nas entrelinhas, como a gente diz. Então, Dani, que prazer ter você aqui hoje, né? A enfermeira Dani é também coautora do nosso projeto Heróis da Saúde, que está aí já quase pronto, né, Rodrigo? Agora vamos para o expediente interno. A parte dos coautores já foi feita, todo mundo já escreveu o seu capítulo, nós já recebemos, já vamos encaminhar para revisão e breve, se Deus quiser, vai ficar pronto. E a gente vai ter uma imensa felicidade em fazer a entrega desse projeto também. Dani, para a gente conhecer um pouquinho mais de você, eu queria que você falasse para o público quem é a enfermeira Dani. Bom, eu sou a Dani, né? Todo mundo chama de Dani. Sou enfermeira há 12 anos. Na verdade, eu falo que a enfermagem me escolheu. Eu entrei na enfermagem com o sonho de fazer medicina. E na época que eu comecei a graduação, eu fui tomando paixão pela enfermagem. Tive uma graduação de 4 anos na época ainda. Apaixonei pela docência, atuei na assistência de oncologia. Depois eu trabalhei muito tempo na atenção básica. E aí caí, né, vamos dizer assim, de paraquedas dentro de uma terapia intensiva. E comecei a me descobrir dentro da UTI. Uma paixão que até então eu não tinha, vamos dizer assim, tanta afinidade, né, por área fechada. Sempre gostei muito de conversar com o paciente, ter aquele contato com o paciente. A humanização, para mim, é uma coisa que prevalece na prática profissional. Eu me coloco muito no lugar do outro, né? Tipo assim, como que eu gostaria de ser cuidada? Né? O que é para o paciente estar nesse leito do hospital, né? De fazer procedimentos invasivos, das incógnitas que eles têm diariamente, das inseguranças, dos medos. E aí eu comecei a apaixonar muito
pela enfermagem, acabei desistindo, saindo do plano da medicina e estou atualmente trabalhando dentro da UTI Covid em Goiânia. Já vai fazer um ano, praticamente iniciei com a UTI quando começou a pandemia. Sou docente, é minha outra paixão. Eu tenho amor por entrar em sala de aula, eu tenho amor por ensinar os alunos. E foi uma das primeiras especializações que eu fiz, foi em docência, depois urgência, emergência, saúde pública e na UTI, porque é a área que eu estou no momento atuando, né? E coordeno um curso de enfermagem aqui em Anápolis. Então, assim, eu aconselho duas áreas, né? A prática assistencial e a prática da docência também, que é um amor que eu tenho. Gosto bastante. Então, nós temos uma professora e enfermeira. Professora e enfermeira. Mil e uma função, quase, né? Um pouco de cada. Mas eu gosto muito. Multiuso, a enfermeira bem isso. com brio. Quase isso. Mas é uma área que eu sou apaixonada. Eu falo que eu faço por amor. Tanto da aula, como também estar dentro da assistência do cuidado. Eu me dedico mesmo. Eu abraço a causa, eu trabalho em equipe, e eu falo que os meus alunos, a minha equipe de enfermagem é como se fosse a minha segunda família. Né? Que às vezes a gente passa tanto tempo com eles, até mais do que no meio social. Nessa época de pandemia, eu ando convivendo mais com os pacientes, com a minha equipe, do que o meio social mesmo, né? Então, eu de fato sou muito apaixonada no que eu faço. Gosto bastante. Ô, Dani, me fala uma coisa, tenho aqui uma curiosidade. Quando nós fomos surpreendidos pela pandemia, né? Você já estava trabalhando na UTI. Como foi vivenciar essa coisa do novo, né? Da Covid, onde a maioria dos profissionais não tinham nem ideia de como se comportar, de como lidar com essa doença? Foram dias assustadores. Não, assim, a palavra que eu falo é assustador. A gente estava numa pandemia, né, que, vamos dizer assim, eu entrei no início que tudo já estava estourando, né, pacientes gravíssimos, uma descoberta que a gente estava vivenciando, porque até então se tinha uma prática assistencial de uma terapia intensiva, mas não se sabia ao certo o que era o vírus, não se sabia ao certo que protocolos de cuidados teríamos, que evolução esse paciente tem. E ainda vivemos hoje, só que hoje vamos dizer assim, que num conhecimento maior, né? Então, o começo foi bem assustador. Teve dias muito difíceis, profissionais capacitados para trabalhar dentro de uma terapia intensiva, mas, vamos dizer assim, surpreendidos com a evolução clínica do paciente com Covid. Então, assim, na minha UTI são 10 leitos, né? E, na época, eram 10 leitos ocupados com pacientes muito graves, com uma faixa etária diferenciada, comorbidade ou não, mas com evolução clínica totalmente diferente. Então, a gente tratava de acordo com o que o paciente apresentava de evolução, com os recursos que a gente tinha disponíveis, né? Foi muito difícil. Ainda é difícil, mas é menos pesado do que a gente tinha no começo. Eu passei muitos dias estudando, não só eu, mas como a equipe médica, os fisioterapeutas, os técnicos. As folgas de plantão eu estava estudando, fazendo curso do Ministério da Saúde, entendendo os protocolos. Então, assim, foi desafiador. E ainda é desafiador. Porque cada dia que passa a gente lida com pacientes que nem a gente não consegue explicar. Né? Esses dias a gente deu alta para um paciente de 87 anos, que nem chegou a ir pro tubo. Mas eu perdi um paciente de 34 anos. Então, assim, como que explica, né? Se for faixa etária, comorbidade. Então, ele é um vírus que realmente a gente está o tempo todo, a ciência, o Ministério da Saúde, a Anvisa liberando protocolos. Hoje a gente trabalha com uma segurança maior dentro da parte de assistência clínica, mas ainda é desafiador. É muito desafiador. Certo. E como é que está a situação aí em Goiânia, né? Porque você fica entre Anápolis e Goiânia. Como é que está essa situação aí? Então, o Goiás está na faixa vermelha ainda de notificações. Nós estamos em alto risco ainda. Anápolis estava em baixo risco, mas está correndo o risco de ir para
para a faixa mediana, vamos dizer assim. Goiânia também. E em questões de caso, nós não tivemos tanta redução. Com a vacinação, ela veio trazendo um comportamento diferente do vírus. Porém, nós já estamos, acredita-se que a gente já está na terceira cepa do vírus circulante aqui já no estado de Goiás. Então, os casos que antigamente apareciam, né? Lá no início da pandemia, o ano passado, quando se iniciou, eles tinham uma clínica diferente do que tem aparecido. E a clínica que nós estamos atendendo atualmente são clínicas com quadro clínico mais severos, mais graves. Os pacientes estão evoluindo com complicação e óbito muito rápido. E nós estamos tendo muita admissão de paciente com complicações pós-Covid, que tem aumentado o índice de óbito, né? Então, assim, nós estamos numa faixa de risco ainda. Estamos acelerados na questão de vacinação, mas a vacinação ainda não previne todos os vírus, né? Ele previne quanto apenas um vírus que foi isolado no início da pandemia, e os casos têm aumentado bastante. Em questão de comportamento da população, o que eu tenho observado, né, dentro da saúde, o que eu observo também é que, assim, entre colegas, às vezes eu estou na rua observando, é que eles estão acomodados. Ah, estamos vacinando. Então, quer dizer que eu posso sair, eu posso ter uma vida normal. Os bares de Goiânia estão lotados. Os bares de Anápolis, que são poucos, né, perto de Goiânia, na avenida principal, que é São Francisco, eu passo, eles estão lotados. Todo mundo sem máscara. Um distanciamento que não é aquele distanciamento de 2 metros. Shows ao vivo. Então, a população, ele parece que perdeu um pouco a consciência da gravidade do que é esse vírus, das consequências que ele traz, né? E também o amor ao próximo. É igual eu falo. Eu fico com vontade de me socializar, de sentar num bar, mas quando eu passo, eu não tenho coragem. Eu não consigo, né? Porque eu tô diariamente dentro da assistência e eu consigo presenciar aquilo que muitos ainda não conseguem ver. Não tem nem noção, né, do que é assistir esse paciente com Covid. Por isso mesmo, Dani, que foi pensado esse projeto, porque o Heróis da Saúde também é um instrumento de conscientização, onde vocês, Sim. profissionais, estão utilizando aí a escrita como uma ferramenta terapêutica, mas também como um instrumento de conscientização para que as pessoas conheçam a realidade de quem está ali, ó, do lado, vendo cada paciente, cada família que perde alguém, né? A situação, como você acabou de passar para a gente, tem as alegrias, como a alta desse senhor aí de 80 e pouco, desse paciente de 80 e poucos anos, mas também tem a dor, né, de perder um paciente de 30 e poucos anos que estava aí, né, no meio da vida, podendo ainda ter muitos anos pela frente. Então, assim, esse aqui é realmente um instrumento de conscientização para que as pessoas tenham noção do que vocês estão passando, porque vocês estão aí se dedicando dia a dia, cansados, exaustos, mas estão ali firmes e fortes com esse objetivo de salvar vidas, enquanto o pessoal está lá no barzinho, tomando cervejinha, escutando uma música ao vivo, enquanto a doença não chega na casa dele, que não leva alguém dele, né? Porque parece que é preciso sentir mesmo na pele a dor para vir à consciência. Então, porque assim, se fala nisso todos os dias. Não é mentira, não é nada, não é mito, é verdade, é real, o risco está aí para todo mundo, mas infelizmente as pessoas querem viver esse negacionismo. Infelizmente. Essa é a realidade. Às vezes eu ando nos bares e fico assim, mas puta que pariu, desculpa o termo. A gente tá lá trabalhando, colocando em risco, porque é um risco muito grande, né? Eu que estou na comissão de frente, tem um grupo de risco em casa, e as pessoas estão de uma forma muito irresponsáveis, em qualquer lugar. Seja em bares, seja em shopping, seja no supermercado, seja numa atividade física. A falta de consciência, né? O amor pelo próximo. E tem casos que eu conheço de pessoas que vivenciaram o Covid dentro de casa, que perderam pessoas, mas que ainda não têm consciência. Então, eu acho o projeto de vocês maravilhoso, que é uma forma de trazer para o mundo a experiência, né? Porque por mais que eu falo às vezes para quem convive comigo, né?
quem presencia comigo e sente comigo, às vezes, a minha dor, as minhas dificuldades, mas o mundo não conhece. O mundo não sabe o que que é trabalhar numa escala exaustiva, todo mundo cansado, estressado, e enquanto a população não tem essa consciência de uma forma geral. Tem muitos que até nem acreditam que o Covid existe. Eu ainda escuto, né? Ah, esse vírus não existe, não. Isso é coisa à toa. Não vou vacinar, Deus toma conta, né? Ainda usa o nome de Deus como ele vai fazer milagre. Ele faz milagre sozinho. E é pesado. Realmente as pessoas precisam ter isso em mãos, saber como que é, né? E a leitura, ela é a melhor forma de conhecimento. Educação, Ela é uma né? das melhores formas de conhecimento, de educação. Então, eu falo muito isso para os meus alunos. Quanto mais eu leio, mais educação, mais aprendizado eu tenho. Então, tudo que é absorvido, ele é meu. E eu começo a ter um pouco dessa vivência, né? Que eu espero que todos os leitores tenham. A vivência na leitura, é um olhar do que a gente vive naquela prática, né? O que que foi estar e o que que é estar diariamente dentro do Covid. Interessante que você falou, Dani, que você tinha um objetivo inicial, que era ser médica, e no meio do caminho você foi para a enfermagem. Qual foi esse momento que você disse, cara, é isso que eu quero fazer? É aqui, não é médica mais. Com a prática profissional, eu começo a ver muitos médicos que mecaniza a assistência. Eles não são humanizados. Porque eu sou médico, porque eu estudei, na verdade, eles estudam aí 3 anos mais do que a enfermagem. Se for fazer uma residência, né? E eu começo a observar que eles são muito mecânicos, eles perdem esse lado da humanização. E ao longo dos 12 anos de carreira profissional, são poucos os médicos que eu vejo ter uma assistência humanizada, inclusive os médicos que trabalham comigo. E aí, isso foi uma das coisas que me fez afastar um pouco, né, do pensar e do olhar para a medicina. Outra coisa foi que planos mesmo, né, ao longo da carreira profissional, eu fui mudando um pouco o foco e quando surgiu a oportunidade de fazer medicina, aí eu parei para pensar assim, nossa, eu já tô um pouquinho velha para estudar mais de 6, 8 Vocês anos. concordam? Aí eu vou ficar estudando mais 8 anos, né? Vamos dizer assim, porque eu não ia fazer aproveitamento de créditos da faculdade de enfermagem para medicina, eu ia querer fazer no início. Mas coloca 5 anos, mais 3 anos de residência. Eu vou começar a vida profissional e construir minha vida outra vez já numa fase mais tardia. E eu pretendo ter filhos, então foi uma série de fatores que me fez mudar, mas profissionalmente foi o olhar para a atuação dos médicos dentro da assistência. E Às vezes esse eu olhar, vejo. ele, só assim, aproveitando, esse olhar meio que fez também você ir para a docência? A docência foi uma paixão da faculdade. Eu era monitora da faculdade, fiz muito PIBIC, algumas pesquisas, e fui apaixonando pela docência. Tive uma mestre maravilhosa que fez um projeto com vocês, foi a Leila Ribeiro, e acabou que eu me espelhei muito nela, e ela foi me trazendo para a docência, como monitora, em Uma curso. professora que Primeiro inspira. um professor que inspira. E aí eu fui trazendo, ela foi me trazendo, eu fui ficando e eu fui descobrindo que eu gosto. É flow total quando eu entro dentro de uma sala de aula. Eu assim, viajo, né? Eu vou até longe, na hora que eu tenho que falar assim, volta, porque os alunos às vezes não conseguem acompanhar o raciocínio muito rápido. Mas eu gosto. É uma área que eu gosto muito e faço por paixão. Muito bom. E como foi que esse projeto chegou até você, Dani? Olha, foi. Eu acho que eu nem comentei com você, Rodrigo, mas foi numa live, na verdade foi na live, né, que eu participei com a Leila, que vocês estavam online, viu? E aí vocês mexeram comigo no Instagram, só que eu sou lerda com essas coisas de redes sociais, não vi. Eu juro que eu não fui. Eu fui ver esses dias que eu tava mexendo, que eu fui abrir minhas redes sociais, que eu fui olhar uns convites, eu falei, gente, a Vale Tá Editora me mandou perdoada, né? mensagem. Olhando o seu contexto, tá perdoada. Pois é, eu pensei, nossa, que vergonha, eu tenho que ser mais atenta a esses detalhes. E aí, como não respondi, pegaram o contato com a Leila e entraram comigo em contato pelo WhatsApp, me fizeram o convite e eu abracei a causa assim de imediato. E foram meses de tentativa, né, Rodrigo, para fazer o negócio dar certo.
E eu ficava assim, eu vou ficar calma, porque o que é para acontecer, acontece na hora certa. Se não aconteceu, é porque não é o momento. E eu fui ficando super tranquila. E o projeto de trazer para o mundo a minha experiência frente à assistência do Covid, ele surgiu o ano passado, quando eu ainda estava numa escala bem pesada, chegava a fazer 36, 12 por 12, né? Final de semana eu dobrava, 3, 4 dias dentro do hospital. E eu comecei a pensar, falei, gente, eu tô vivendo tanta coisa, né? Assim, uma história para medicina, uma história para enfermagem, e eu não posso ficar calada. Eu tenho, preciso escrever e eu quero publicar. Ao lado, E eu já professora vi falando. o lado do professor. E eu comecei a escrever, eu lembro que eu comecei a escrever o primeiro capítulo da minha biografia, eu estava de plantão, tinha sido umas 24, 36 horas cansativas, eu não estava dormindo já. E eu sentei com o computador no horário do repouso e comecei a escrever e fui escrevendo, né? E fiquei fixo na minha ideia. Eu vou publicar, eu vou trazer o meu relato de vida do que é o Covid, do que a gente vivencia, o que nós estamos vivenciando. E fui escrevendo, parei um pouco, né? Que aí começou várias outras ocupações. E foi quando surgiu o convite. Eu falei, Deus faz coisa na hora certa mesmo, né? O capítulo está praticamente pronto. Já tinha começado a escrever outro capítulo. E eu fui, topei o projeto. Gostei muito do convite. E foi o flow total começar a escrever para a Vale Editora. Eu tirei 2 dias, assim, para eu conseguir entrar no clima. E é prazeroso, é algo que eu gosto de fazer. E como foi o seu processo de mentoria, Dani, né? Porque você já tinha essa facilidade, já tinha iniciado a escrita, mas assim, como na verdade não seria uma biografia e sim a sua vida, o seu legado, resumido aí em um capítulo, digamos Uhum. assim, né? Você teve esse acompanhamento, você passou pela mentoria com o Rodrigo. E como foi esse processo para você? Isso te ajudou? Passei pela mentoria com o Rodrigo, maravilhoso nos esclarecimentos, nas informações, ajudou bastante, muito mesmo. Quando ele falou assim, Dani, praticamente a gente conseguiu fechar o negócio, né? Perto da entrega das escritas. Eu falei, pronto, agora eu vou fazer o quê, né? Trabalhando igual louca todos os dias. Como que eu vou escrever? Aí chega o Rodrigo com essa paciência, com esse sorriso dele. Falou, não, relaxa, eu tipo até dia 15. Falei, bom, 5 dias a mais já resolve muito. E a mentoria dele foi uma mentoria prazerosa. Foi muito gostosa, foi muito esclarecedora. Foi aquele bate-papo de quase 1 hora e meia que realmente foi muito bom. Porque eu tinha escrito muita coisa e trazer as ideias, formar um título. E eu sempre começo a escrever de trás para frente. Sempre, até quando eu fazia artigo, eu sempre escrevo de trás para frente, né? E aí eu falei assim, gente, agora? E o Rodrigo assim, prestou toda a assistência de uma forma muito atenciosa, muito esclarecedora, ajudou muito no processo de desenvolvimento. E as dicas foram essenciais para que eu conseguisse trazer a ideia que eu tinha, né, que eu já estava escrevendo, de uma forma mais sucinta e esclarecedora, casando com tudo que a gente estava propondo dentro da mentoria. Foi muito bom. Ajudou muito. E pensando na biografia, te deu mais clareza esse processo de que, tipo, escrever não é algo tão absurdo como as pessoas pensam? Muito, muito. Foi difícil Bastante. para você? Assim, você tinha prática, mas depois você teve acesso ao conhecimento, à mentoria, às orientações. Como é que você vê a escrita? Ela facilitou, Rodrigo, no sentido assim, eu tenho facilidade em escrever, mas eu tenho facilidade de escrever artigo. Artigo é totalmente diferente de escrever um relato, Sim, é totalmente diferente de escrever uma biografia. sim. E quando eu comecei a escrever, eu estava escrevendo muito na emoção, né? Do que a gente estava vivendo, do que estava acontecendo comigo, na necessidade, na vontade que eu tinha de falar assim, eu preciso colocar isso no mundo de alguma forma. Eu não quero deixar esse conhecimento só comigo. O mundo precisa saber, as pessoas precisam saber. Seus Então eu alunos fui muito precisam saber. meus alunos precisam saber. Então assim, foi muito
pela emoção do momento. E eu sabia que quando eu estivesse preparada para fazer a biografia, eu teria que, né, passar por uma orientação para, vamos dizer assim, dar um sentido no que eu estava escrevendo. Então foi muito bom, porque me ajudou a criar o caminho e saber para onde que eu estava indo, né? Casar as emoções nos limites de página, junto com o que eu propunha trazer de informação ao leitor. Então, vamos dizer que deu uma esclarecida muito grande, um outro olhar do que eu estava escrevendo. Então, digamos que é um spoilerzinho do que vai vir por aí? Com certeza. Com certeza. Tem muita coisa para contar. Tem muita informação, tem muita história. E eu acho que vai ser uma grande informação agregada na vida dos profissionais, da população, dos meus alunos, de vivenciar, né? Espero que esse Covid, torço muito para que o Covid uma hora acabe. E não saberemos quando, né, outro profissional vai ter a chance de vivenciar uma pandemia. E eu peguei ela bem no começo. Então, o que a gente fazia antes, a insegurança que se tinha As antes, agora a mudanças, gente não tem mais. As mudanças vêm acontecendo. E isso vai ser muito bom. Então, a biografia é uma coisa que eu ainda decidi, ainda não, está decidido o que vai acontecer. Né? E aos poucos eu vou escrevendo, mas eu coloquei um limite. Eu quero que até o ano que vem essa biografia saia, se Deus quiser. Vai lá, Ô, Dani, Luciane. e mesmo diante de tantos desafios, assim, com a rotina super puxada, né, de trabalho, de aulas, de Plantões. atenção aos estudantes, sua vida pessoal também, né, a preocupação com a família, ainda assim você disse o sim ao projeto, à missão. O que foi que fez você tomar essa decisão agora? Porque você já era um projeto antigo, né? E já estava planejando publicar algo. E assim, eu vou contar a minha história. Como foi que você tomou essa decisão assim? Mesmo diante de tantos desafios, diante desse cenário, né, pandêmico, dessas dificuldades, e ainda assim você disse, não, eu vou fazer, eu vou executar. Eu gosto de desafios. Tudo que me desafia me faz ser melhor. E eu falei assim, eu dou conta. Eu trabalhei já 80 horas por semana, então eu dou conta de escrever, eu sou capaz. Então, assim, minha autoconfiança em mim mesma e a vontade de colocar isso para frente, né, de falar o que está acontecendo, de expor uma experiência minha e uma vivência na prática profissional, ela me despertou ainda mais a vontade. Eu tive que me planejar toda, né, porque eu tinha pouco tempo para escrever, mas é É algo que isso eu gosto. que eu tô aqui É algo maturando. Tipo, você teve uma semana para escrever, basicamente, plantão, aula, tudo acontecendo e você fez. Rodrigo, e se eu te contar que de uma semana eu fiz em menos de um dia e meio? Em menos de um dia e meio. Porque eu trabalho A na gente escala acredita. Um dia. Você quer ir pro um Guinness, dia e é? meio. Porque o Menos de um dia e recorde que a meio. gente tinha aqui era 2 dias. Você fez em um dia e meio, então você é a nova recordista da Só que foi editora. menos de um dia e meio. Porque eu trabalho 12h36. Então a escala de troca é muito complicada. Aonde eu trabalho temos uma flexibilidade muito grande de troca. A minha supervisora ela é maravilhosa nesse sentido, né? Em todos os outros aspectos. E eu pensei assim, eu já não estou conseguindo mais fazer troca, porque a gente está num grupo muito cansativo, tem gente que está dobrando, tem colega que fazem 40 horas, 60 horas seguidas, né? Porque não trabalha só no hospital de campo, da campanha, trabalha em outras unidades. E então eu tenho a oportunidade de me organizar com a fibra. Então eu consegui me organizar com os estágios, que eu tive que entrar no campo de estágio agora, e consegui repor depois. Só que eu tirei um dia, na verdade eram 2 dias para eu conseguir escrever. Só que eu tenho que ter todo um preparo, né? Aí eu falei assim, vou acordar 8 horas da manhã e vou escrever. Enrolei o dia inteiro, não consegui escrever. Quando deu 5 horas da tarde, sentei no sofá com o computador e aí fui embora. E fiz, no outro dia depois eu peguei, então você acha que dá menos de um dia e meio que eu consegui escrever. E olha que eu mudei todo o corpo do texto umas 4 vezes. Eu li e falei, não, eu tenho que tirar isso, que isso que é mais importante. Não, eu vou pôr isso, que isso tem mais a ver com o que eu quero trazer de informação para o leitor.
Então, foi nesse tempo de um dia e meio no máximo que eu acho que eu escrevi. Acho que nem chega a ser isso tudo, pra ser sincera. É que a gente aqui recebe muito essa desculpa, né, Rodrigo? Sim. Eu acho que Muito quando a bem. Dani mostrou aí, a Dani está mostrando aí, tá reafirmando aí o que a gente já tinha certeza de que quando você quer, você faz. Você não dá desculpas. Então, a gente escuta muito aqui das pessoas que, eu não tenho tempo. E a gente tem vários profissionais com o seu perfil, sabe, Dani, que está assoberbado com muito trabalho, com escala de trabalho assim puxada, com os desafios pessoais, com várias coisas, com várias preocupações, vários desafios, mas mesmo assim se propuseram a abraçar o projeto e realmente fizeram. Então, assim, é desculpa. Falta de tempo é desculpa, né? Quando a gente quer, a gente realiza tudo, né? Sim, sim. O objetivo, né? Quando você foca naquilo, Isso. você vai. E eu entro num perfil assim que o mundo pode acabar, que se eu estiver escrevendo e focada no que eu preciso fazer naquela meta, ninguém me tira dela. Eu sento e vou longe. Não tem barulho, não tem nada me faz parar enquanto eu não termino. O Aí eu legal é consigo fazer. que, para facilitar tudo isso, e é uma preocupação que nós temos, e a Dani falou também, é justamente dar essa clareza. Porque quando você sabe para onde você tem que ir, acontece isso que você falou, Dani. Você foca e vai. E você não Sim. fica indo para vários caminhos, não. Você sabe o que é que você tem que fazer. E esse é o nosso grande diferencial enquanto editor. O que é que diferencia a Vale Editora das demais? O suporte e a assertividade. Porque nós sabemos que hoje em dia ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Hoje em dia ninguém tem tempo. Então você tem que tirar de alguma coisa para realizar outra. E entendendo isso, o que é que a gente faz? Cara, já que você vai tirar do seu tempo do seu lazer, do seu sono, das suas férias, da sua leitura e tal, vamos te dar um processo extremamente direto, assertivo, claro, para que você não perca tempo. Que você vá lá e faça o que precisa ser feito, escreva o que precisa escrever, entenda o passo a passo e faça. Então, assim... E a mentoria ajuda nisso, né, Rodrigo? Muito, porque você foi pontual. Dani, você tem que fazer assim, 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 é esse caminho, portanto acabou, escolhe a linha que você quer. Então, é um passo clareza. direto. Eu não tive tanta dificuldade da clareza, porque é algo que eu já trazia comigo, né? Eu já sabia. Então, na mentoria, a gente decidiu isso de uma forma muito clara. Vamos fazer nessa abordagem? Eu falei, vamos. Então, é como se fosse para mim um objetivo, né? Então, é esse o objetivo que eu tenho, então é em cima disso que eu tenho que escrever. O que mais eu tive dificuldade foi o tanto de informação enxugada. Eu falando assim, gente, mas eu tenho tanta coisa para dizer, e vamos lá, por onde que eu vou, né? Então foi um pouquinho difícil esse caminhar, mas a mentoria foi muito clara e também ajudou bastante nesse processo. Então, quando você tem um objetivo que você quer, e como era algo que eu desejava muito fazer, há muito tempo eu falo, eu vou fazer parte de um livro com a minha biografia, eu vou publicar um livro que é meu, porque eu gosto disso, é uma coisa que eu amo fazer também. E aí, eu acho que juntou todos os fatores, né? Então me ajudou bastante a ser determinada e focada no que eu precisava fazer e desenvolver. Então, gente, a gente tem esse cuidado, você que está assistindo aqui a live com a Dani, a gente tem esse cuidado de fazer algo que traga a clareza, a assertividade, que não faça você perder tempo. Porque nós três aqui, sabemos que o tempo é o ativo mais precioso que nós temos. Então, todo o processo que é feito da mentoria, a orientação, é para que você seja assertivo. E ainda depois disso, nós acompanhamos, nós vemos, nós sugerimos. No caso, eu fiz algumas sugestões para a Dani. Mas é exatamente para que você faça algo e que você realize esse sonho, esse momento e deixe algo escrito. Porque a gente não sabe, a gente está num cenário muito incerto. A Dani vive isso todos os dias, né? Então, a gente está aqui agora, mas amanhã não sabe. Literalmente. Se existiu o ditado, amanhã a Deus pertence literalmente. Né? Nós estamos nisso vezes 10. E os profissionais da saúde que tanto têm atuado nesse cenário,
cara, a sabedoria, o conhecimento, as mudanças, isso não merece ficar só com você. E assim, Dani, a gente parabeniza você porque você teve um olhar, porque já é de você, né? Você está na enfermagem e também na educação. E eu até aproveito para te perguntar, essa experiência vivida, junto com esse relato, isso tem dado uma formação diferenciada, porque você também forma profissionais que posteriormente vão estar nesse cuidado, nessa. Isso tem trazido uma bagagem diferenciada para eles? Sim, com certeza. Traz até para mim como professora. Falar de humanização não é algo difícil, porque eu trabalho com humanização até com eles dentro de sala de aula, né? Mas trazer a bagagem, eu, docente, ter a bagagem do que é vivenciar uma pandemia, além do que eu já. A gente traz dentro da grade, né, dentro da matriz curricular deles, do que já aconteceu, como a revolta da vacina, né? Quando começou a surgir as vacinações, é diferente. Eu tenho um olhar do que traz a leitura, do que me contaram, que traz o relato daquilo que aconteceu. Então, e hoje eu vivo isso. E Covid virou conteúdo obrigatório dentro das nossas disciplinas. Desde o ano passado eu trago essas informações. Então, para eles também é uma vivência diferenciada. Às vezes eu percebo que alguns deles estão muito imaturos ainda, né? Idade, objetivo do que se pretende com o curso, então isso tudo influencia. Mas eu tenho muitos alunos que dão feedback positivo. Nossa, Dani, foi bacana, né? Sua experiência, gostaria de viver. Quando eu vou para o campo com eles, eu trago esse olhar diferenciado, do que é assistência, do que a gente precisa atuar. E não tem como, né? Com certeza, toda essa bagagem de conhecimento que eu tenho adquirido na assistência ao Covid, ele traz uma bagagem também aos meus alunos, de uma forma imensa, mas depende muito da forma como eles vão receber. Sim, Alguns recebem 100%, né, de maravilhosamente. forma positiva, e conseguem evoluir. Outros ainda estão muito imaturos para esse processo. São jovens demais, começou a faculdade, ainda estão na fase de transição para a fase adulta, estão fazendo graduação porque começou, porque o pai quer. Então, essa falta de foco e objetivo naquilo que ele está fazendo, ele também dificulta absorver o conteúdo. Então, a gente tem esse extremismo, né, dentro da sala de aula. Mas tem sido muito diferente a forma como eu consigo trazer informação para eles, que eu vivo na pele todo dia. Vai lá, Dani, Alessia. e como foi para você reviver, né, parte da sua trajetória? Porque no livro você conta um pouco da sua trajetória, das suas experiências, das suas vivências. Como foi vivenciar assim novamente, né, voltar lá no início e olhar para aquele desafio e ver que você superou e ressignificou muita coisa na sua vida? Como foi esse momento, esse encontro com você mesma? Bastante emocionante. Muito emocionante. Porque quando eu comecei a escrever essa primeira proposta do ano passado, eu estava movido por muitas emoções, né? Muita coisa. E ao ler o que eu tinha escrito, né, dentro dos quase 2 capítulos, eu trago muita história de pacientes que marcaram a minha vida, de profissionais que marcaram a minha vida. Então, ler tudo na íntegra como eu estava escrevendo me trouxe emoções. E na hora que eu estava escrevendo para a Vale Editora, nós temos um grupo no WhatsApp que notifica todos os óbitos, né? Que nós enfermeiros estamos. E eu tinha passado por uma intubação uns dias atrás, de um paciente muito jovem. Foram assim, 3 intubações, uma atrás da outra. E todos os 3 é bem complicado na aceitação do paciente e da família, né? Porque é um tabu. Ah, eu vou entubar o paciente, meu paciente ele vai sair dessa, será que eu vou ter de volta, né? Com tanta coisa acontecendo. E esse paciente meu foi um dos que pediu para fazer uma oração. Aí juntou eu e a Gleice, que é uma das nossas técnicas da minha equipe, pegamos na mão dele, ele era evangélico, fizemos oração e ele agradeceu. Ele não pediu. E eu fiquei muito surpresa, porque normalmente todo mundo pede, né? A gente não tem o hábito de agradecer primeiro. Primeiro a gente pede, depois a gente agradece. E ele agradeceu a equipe, agradeceu a Deus, agradeceu a todo mundo. E olhou nos meus olhos e falou assim, eu confio em vocês e tenho certeza que eu vou sair dessa. E a gente tava assim, né? A gente acaba criando aquela expectativa que isso vai acontecer.
E passados uns dias, ele teve uma piora do quadro clínico e ele faleceu no dia que eu estava escrevendo o livro. Então foi assim, uma coisa que eu, por nada, eu entrei no WhatsApp, aí eu fui, olhei e vi que ele tinha evoluído a óbito. Aí na hora eu chorei, juntou com a emoção, então assim, foi muito emocionante, ajudou bastante eu trazer esse processo de esclarecer. E a gente vive, né? E aí eu comecei a olhar para trás, lá para quando eu comecei, quem era a Daniele, em 2020, quando entrou logo pós a pandemia. A pandemia estourou em mês de março, e em junho nós estávamos já dentro do hospital, regulando o paciente e abrindo uma UTI atrás da outra dentro do hospital de campanha. E eu comecei a olhar para trás e ver assim, eu ressignifiquei muita coisa dentro da minha vida pessoal. Eu amadureci muito, bastante. Eu aprendi a dar valor em detalhes, porque a vida às vezes é tão curta e a gente trabalha tanto, a gente vive uma vida tão agitada, corrida, que a gente esquece de dar valor aos pequenos detalhes. Como nós esquecemos? E aí, na hora que eu estava escrevendo, que eu fui lendo, e eu chorei no dia, quando eu vi a notícia do óbito dele, e eu comecei a refletir quem sou eu hoje pós-Covid. De quem era a Dani lá em 2020, quando começou a atuar dentro do Covid, o que eu sou hoje. E eu vejo que eu ressignifiquei muita coisa, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, foi uma experiência indescritível, muito prazerosa, que a gente fica no dia a dia, né? Tô tão ligada no automático, eu tenho que levantar às 5 horas, eu tenho que ir pro plantão, e no outro dia eu tenho estágio, eu tenho faculdade, eu tenho aula à noite. E a gente acaba não percebendo, né? Quanto as mudanças acontecem. Então, a escrita do capítulo, ela me ajudou a refletir. Aí eu parei e pensei assim, nossa, realmente, tudo muda, né? O meu olhar é diferente, a minha ressignificação foi diferente. E qual foi a sensação, Dani, depois que você viveu todas essas emoções, inclusive essa emoção mais forte que você acabou de contar aqui pra gente? Quando você concluiu a escrita? E aí, como foi que você se sentiu? Rodrigo, eu pensei assim, nossa, eu dei uma suspirada, que eu pensei assim, ai, vou cumprir com meta, né? E eu não te vi antes do dia 15, porque o que me pegou foi uma frase. Eu fiquei assim, gente, mas que frase eu vou colocar, né, que vai casar com o título, que vai casar com as informações, e eu fiquei mais reflexiva na frase e na foto, porque já estava pronto o texto todo, né? E aí, quando eu terminei, eu dei uma suspirada de alívio. Falei assim, obrigada, Deus. Mais uma meta cumprida, mais um sonho, um dos sonhos realizados, porque era um sonho, um desejo que eu tinha. E eu falei assim, eu sou capaz de escrever minha biografia. Porque por um tempo eu parei pra pensar assim, será que eu vou dar conta de escrever uma autobiografia? Será que eu vou ter informações e conseguir discorrer tudo que eu precisava? E durante o livro eu percebi que eu sou capaz, que eu dou conta e que é possível fazer. Então ele também me ajudou a Empoderar? entender minha Hã? Oi? Empoderar? Meu empoderamento. E a autoconfiança, né? Então, assim, foi muito prazeroso. Foi muito gostoso. Eu parei, eu li, reli, aí eu fiquei olhando para ele sozinho em casa. E falei assim, gente, foi eu Pediu que para fiz alguém mesmo. ler? Pedi, pedi para ler, para eu ter certeza que eu estava fazendo certo, para ver se a leitura era aquilo, né, que eu estava querendo transmitir de informações. E eu tive um feedback positivo. E eu espero que todos os leitores também tenham essa receptividade de entender qual é o meu olhar, né, do que é pra gente, do que eu tenho vivido, e que não é só o que eu vivo, a minha equipe vive a mesma coisa. A maioria dos profissionais tem vivido a mesma coisa. E isso é maravilhoso. Saber que eu estou colocando um legado, porque é um legado, o mundo inteiro, né? Porque um E você livro não meu vai precisa para Londres. esperar até 50 anos. Ah, deixa eu fazer 50 anos que eu vou deixar um legado. Não, um livro vai para Londres e já falei que esse livro tem que sair mais em Londres, então assim, é para o mundo inteiro, que ele não vai ficar limitado no Brasil. Tá E é vendo? gostoso saber que toda essa experiência pode impactar outras vidas, né? Que pode impactar outras pessoas. É muito gostoso. Eu tô me sentindo É o realizada, que eu tô, principal né? objetivo, né, Dani? É o principal objetivo, impactar outras vidas, impactar outras pessoas. É,
pacientes meus que têm meu contato do WhatsApp já mexeram comigo no Instagram, no WhatsApp, todo mundo Já ia ansioso. Ai, perguntar Dani, eu sobre quero ver. isso, Dani. É uma missão que você assumiu aí, né? Que você compartilha a sua experiência de vida, a sua trajetória, a sua experiência, a sua vivência agora com a Covid-19, mas é a sua história, é a história da enfermeira Dani. O que foi que as pessoas falaram para você quando souberam dessa novidade? Eu sei que você está escrevendo aí com um motivo muito nobre, mas você está colocando ali no livro a sua história, a vivência, a, a, as, os desafios da enfermeira, da professora Dani, né? Então, quais foram assim, os feedbacks que vieram para você depois de você espalhar essa notícia? Olha que os feedbacks me surpreenderam, porque o meu Instagram era fechado. E aí, quando eu comecei a divulgação da Vale Editora, eu pensei assim, eu tenho que abrir o Instagram, né? Porque senão eu vou limitar isso para as outras pessoas. É. Então, eu tive muito feedback. Sim, pessoas que começaram a me seguir, que comentaram, que eu nunca nem vi. E eu confesso que foi até um desafio. Mas assim, nossa, não conheço, mas vai entrar nas minhas redes sociais, tá tudo bem, né? E foi legal. Tive muita procura, tive bastante procura de gente que eu postei hoje chamando para live e já falou: Dani, eu quero meu livro, deixa reservado, parabéns, quero muito ler. Pacientes meus que comentaram que quer, né, adquirir, que perguntaram, por acaso meu nome tá no livro? Eu falei, não, nesse livro não. Mas o próximo que virá vai ter, com certeza. Se eu E assim, colocasse, ia foi. dar ciúme, eu tenho certeza. Porque o tanto. Isso aqui. Rodrigo, se eu te contar que eu comecei a colocar e eu pensei na mesma coisa, eu falei, não dá. Não dá, porque até eu conseguir pegar o termo de consentimento deles. E não ia ter espaço para eu colocar todas as pessoas, então eu não quis colocar, né? Eu optei por não colocar. Mas Nesse, os feedbacks nesse foram aqui. positivos. Nesse não, mas É o uma próximo que virá vai sensação ter. boa, Dani, receber esse reconhecimento, né? Esse carinho. É uma sensação boa. Muito de reconhecimento profissional. Muito. Porque no decorrer, né, da nossa prática profissional, são poucas as pessoas que param para agradecer. São poucas as pessoas que pensam assim, nossa, eu tenho alguém que está lá na comissão de frente, se colocando de risco, e é o que eu falo, eu não estou lidando com Covid. Eu estou lidando com mil e umas bactérias diferentes, né, com bactérias altamente resistentes, né, e que com certeza eu também estou resistente com ela. Eu coloco a minha cara a tapa, a minha equipe coloca a cara a tapa, e são poucos os pacientes e familiares que agradecem. São poucos. Então, colocar isso e ver todo o feedback é um reconhecimento profissional de pensar assim, eu estou no caminho certo. Porque muitas vezes eu me questionei, será que eu estou fazendo certo? Onde eu preciso melhorar? O que não está legal dentro da minha assistência, dentro da minha gestão? Onde eu estou errando, né? Que às vezes eu ia dar aula, os meus alunos ficavam online, mas só de corpo, né? Porque o espírito estava bem longe. Em plena sexta-feira, Sim. ter aula de UTI, falar de gasometria, ventilação mecânica, quem quer, né? Quem vai ficar sexta-feira? Tinha vez que eu olhava, quando eu fazia chamado, tô deitado, bebendo cerveja. E eu fiz altos questionamentos. Será que eu estou no caminho certo, né? Será que eu tenho algo para mudar? Constantemente a gente tem que ter mudanças. Então, os feedbacks vieram me reforçando que eu estou no caminho certo. Então, assim, tem sido muito positivo e é gratificante, porque eu não tinha proporção, né, do tamanho de reconhecimento que eu tinha com as pessoas. Porque é tão rotineiro, né, da aula, é tão rotineiro cuidar de pacientes, que eu não tinha noção, né, do tamanho que esse reconhecimento existia. E é só o começo, tá só começando. Tem muito mais a E vir é por aí. só Prepara o coração aí, viu? Eu sempre costumo dizer isso, eu sempre aviso. E tem coautoras aqui que sabem muito bem disso quando eu falo, ó, se prepara, esteja preparada, porque oportunidades vão vir. Ô, Dani, você falou aí que já tem gente querendo reservar e tal.
como é que tá isso aí? Você, pela procura, você ainda tem livros para reservar? Se alguém quiser conhecer essa história da Dani, né? Esse legado que a Dani registrou, tanto como profissional da saúde quanto professora. Se alguém quiser ter acesso a essa história, quiser comprar o teu livro, como é que ela pode fazer? Você está em lista? Como é que você está fazendo isso? Na verdade, eu comecei a anotar o nome das pessoas, que são pessoas que têm me procurado no direct do Instagram ou no WhatsApp. Então, quem não tem o meu contato do WhatsApp, eles podem conversar comigo pelo direct do Instagram, porque as minhas publicações vão direto para o Facebook, mas eu não tenho o hábito de acessar tanto o Face, né? E nem tenho Messenger para conversar. Mas no direct do Instagram, ele está aberto, as pessoas me chamam e eu tenho feito a reserva. E eu estou tendo muita procura. Inclusive, eu tenho até um convite para fazer uma tarde de autógrafos e, Olha, que né, legal. divulgar aqui em Anápolis, numa cafeteria. E é uma coisa que eu quero acertar. Até falei assim, vamos aguardar para ver, né, quando estiver próximo a gente fecha esses detalhes para publicação. Então, assim, tem bastante procura, né, dentro dos exemplares que eu vou receber. E eu tenho falado para todo mundo que quem desejar, que já faça a sua reserva, né, porque as primeiras edições serão mais limitadas e eu só vou solicitar mais na medida que for tendo mais procuras. Então, quem tiver interesse pode falar direto comigo no direct ou pelo WhatsApp. Entendeu, gente? Então, você que conhece a Dani, aluno, para você, aluno, e aí eu vou tomar a liberdade de falar disso, não só pela história da Dani, mas pela história dos outros profissionais da saúde, mas principalmente pela história da professora Dani. Esse livro também ele é um guia. Então, você que está na área de saúde, que quer entender um pouco mais sobre o universo, que quer da área, que quer conhecer os desafios, que quer ter histórias, porque muitas dessas histórias talvez seja a sua história, né? O que você está passando, os desafios que você está vivendo. Então, é uma oportunidade de você se motivar usando esse livro. É uma oportunidade de você entender o que foi que cada um desses profissionais fizeram para chegar onde eles estão hoje. A Dani não tem 12 anos de enfermagem à toa. Ela não caiu, tenho 12 anos. Não. Foram 12 anos de muitas lutas e ela fez um recorte desse cenário pandêmico que merece o destaque pelo contexto que a gente está vivendo. Mas o que é legal registrar é que o foco do projeto não é a pandemia. É o profissional da saúde. É dar o reconhecimento a Dani, a todos os outros 25 profissionais que abraçaram essa causa, porque o cenário ele é um pano de fundo. Porque a saúde não parou. Na verdade, a preocupação aumentou, né? Das pessoas em cuidar da saúde mental, cuidar da parte física, cuidar da parte emocional, cuidar da parte clínica. Então, o objetivo do projeto é exatamente esse, é dar voz aos profissionais da saúde. E aí fica o recado para você, que é também profissional da saúde, enfermeiro, médico, técnico em enfermagem, que está dentro da cadeia produtiva da saúde, SAMU. Você está convidado a fazer parte desse projeto. Nosso foco é você, profissional da saúde. Não é a pandemia. A pandemia é apenas o diferencial. E a Dani, que fez parte dessa primeira edição, ela vai poder dizer assim, quando tudo isso passar. E ela vai fazer isso, eu tenho certeza. Gente, vocês lembram daquele cenário de pandemia, que a gente teve tantos desafios, tivemos que aprender novos protocolos de segurança, de higiene, de atendimento, e todas aquelas mudanças? Pois é, naquele cenário eu fiz parte desse projeto aqui e mostro o livro. Qual é a percepção que quem está na plateia ouvindo a Dani, seja no treinamento, seja numa aula, seja num evento, vai ter? Porque não é normal. O normal nesse cenário de pandemia é as pessoas paralisarem, ficarem paradas, não vão fazer nada. Mas o que é que você tem feito na pandemia por você? E aí esse chamamento que a gente faz, né? De você se diferenciar. Porque quando tudo isso passar, você fez a história. Você registrou essa história. Você faz parte desse momento e ninguém vai poder tirar isso de você.
Então, hoje, Sim. quando tudo isso passar, ninguém vai poder tirar da Daniele Silva que ela escreveu um livro em plena pandemia. E isso é um diferencial. Porque quantas pessoas você conhece que escreveram um livro em pandemia? Quantos profissionais da saúde você conhece que escreveram um livro nesse cenário? Sei lá, 2, 3, 5. E você pode fazer parte desse seleto time, porque isso vai ser um diferencial lá na frente. E é nos desafios que a gente se reinventa. Então, é esse chamamento que a gente faz também, porque a gente está com o volume 2 aberto, já tem profissionais aderindo, vai estar sendo publicado durante essa semana. Então, você que é profissional da saúde, está nessa área, vem junto com a gente para essa segunda edição, que também será um sucesso. Dani, eu estou aqui analisando tudo aqui que você estava falando, e tem um detalhe que eu gostaria de perguntar para você, que você tocou, mas a gente não falou tanto. Você falou da sua rotina de trabalho, 12, 36 horas, uma coisa dobrando. Como é que ficou a questão familiar nisso tudo? Porque com certeza tem um medo. Então, é um desafio, Rodrigo, não vou mentir. No começo da pandemia, nós tínhamos um hotel de trânsito em Goiânia, que todo mundo estava lá. Então, eu praticamente fiquei lá e tinha contato social por chamada de vídeo, né? Foram um mês e pouco. Eu pensei que eu ia enlouquecer, né? Que era do hospital para o hotel, do hotel para o hospital. Eu não via luz do dia, só via, eu entrava, estava meio escuro, eu saía, já estava noite. Eu passei, na época, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda morava na casa dos meus pais, porque eu não tinha me mudado ainda. E foi muito difícil, porque eu vivi um medo constante diário. Será que eu estou vindo para casa trazendo Covid? Será que eu estou vindo para casa com bactéria? E então eu tomava banho no hospital com clorexidina, que é um detergente antibactericida, ele resseca a pele. E eu tomava banho, eu lavava o cabelo, lavava o corpo inteiro com clorexidina, porque eu tinha que ir para casa com a consciência de que pelo menos eu estava fazendo o meu papel de não Você levar estava nada. limpa. Que eu estava limpa, né? Entre aspas. Eu me cobrei muito. Eu me cobrei em todos os aspectos, né? Eu não consigo, por exemplo, falar das questões de afastamento social, de falar da questão do uso de máscara e estar no meio social. É como se eu estivesse degredindo um valor que é meu. Gente, eu estou ensinando isso e eu não estou praticando. É um valor. Eu tenho que fazer aquilo que eu ensino. Então foi muito difícil. Eu me afastei de todo mundo. Perdi amigos nessa caminhada. Ah, porque você é doida. Você tem que parar com essa paranoia. Isso não existe. Os meus pais cobravam muito. Então, durante as refeições, as minhas refeições era afastado. Eu passava a maior parte do tempo dentro do meu quarto. Eu evitava o máximo ficar com eles. Eu ainda evito aproximações de abraços, de beijo. Agora que eu moro no meu apartamento, então é mais tranquilo esse aspecto. Mas eu tô com saudade da minha bisavó. Minha bisavó tem 94 anos. E eu não tenho coragem de ir ver minha avó. Quando eu fui visitá-la no aniversário dela, eu cheguei lá, ela tirou minha máscara, brigou comigo e eu entendi. Não, Dani, você não pode estar aqui, você tem que preservar a sua avó. Eu afastei dos meus afiliados, que é como se fossem filhos meus, né, que eu vi nascer, e que cobram minha presença, e que não entendem que a madrinha trabalha no hospital, que eu posso levar vírus, a mãe deles estão grávida, a minha afilhada, inclusive, nasceu prematura. Eu me ausentei, né, da gestação. Eu fiquei no UTI com a minha prima, mas até agora eu não conheci a minha afilhada. Eu não peguei ela no colo. E a minha consciência não me permite saber que eu estou dentro de uma UTI, que ela nasceu com menos de 2 quilos, que ela está com 2,5 kg que eu posso ver. E a outra vai nascer agora em agosto. E aí eu já estou pensando assim, como que eu vou fazer, né? Como que eu lido? Então, a questão familiar, para mim, é muito importante. Eu sou meio desapegada, meio secona, assim, na forma de ficar dizendo eu amo você todo dia, te abraçando, beijando. Eu não tenho esse perfil. Mas eu gosto de partilhar os momentos. E eu vejo que eu tô me afastando disso, né? Então, hoje meus pais me cobram menos. Os meus afilhados, eu arrumei um jeito de encontrar.
Eu dou aquela escapulidinha e eu tento interagir de uma forma diferente. Mas o meu convívio social, ele ficou totalmente afetado. Muito afetado. Porque não tem como. Eu não tenho como, né, estar no meio social. Às vezes dá vontade de fazer um happy hour em casa e eu já penso assim, gente, mas será que vai vir se cuida? Porque eu tenho mais de um ano de Covid e eu não peguei Covid. Eu Graças não a peguei Deus. Covid. Graças a Deus. E eu tive colegas que pegaram Covid, mas eu não peguei. E aí eu fico toda preocupada, né? Porque eu coloco em risco quem está comigo no dia a dia, né? Quem mora comigo na mesma casa que eu tô. Eu coloco em risco as outras pessoas que têm comorbidade. Eu coloco em risco a minha equipe. E se eu tiver assintomática? Né? Então, assim, de vez em quando dá umas paranoia que eu quero lá fazer uma sorologia para ter certeza se eu tive contato, se eu não tive. Adoeci nesse nesse processo todo, com a imunidade muito baixa, um estresse muito grande, um cansaço mental e físico muito grande, uma indisposição geral. Quando eu estou em casa, eu quero estar em casa, eu estou muito cansada, imunidade baixa, problema de pele. Então, assim, essas coisas acontecem, né? Então, porque saúde mental praticamente fica anulada. Você só está dentro de casa, você não tem como social, você não pode sair, você não pode fazer nada. E isso também é muito difícil para mim, né? Não falo para os outros, mas para mim tem sido bastante complicado. Tem dia que dá vontade de ir lá e deitar na cama da minha mãe e ver um filme. Mas eu não vou. Agora que eu vim abraçar meus pais. Agora. Porque eu comecei a pensar que a vida é curta. E que daqui a pouco, se acontecer alguma coisa, eu vou me cobrar que eu poderia ter feito e não fiz. Então, quando eu tô com eles, é 1 horinha, 2 horinhas que eu tento curtir, né? Pra fazer coisas que eles gostam. E a gente vai, né? Tentando criar meios e estratégias para conseguir se encaixar nisso tudo. Mas tem pessoas que fazem faltas e que eu, infelizmente, não posso estar por perto. E que eu coloquei isso na minha cabeça. Não, você não é péssima neta, nem péssima prima, nem péssima filha, nem péssima sobrinha. Você está preservando a saúde do outro. Então, tá tudo bem. Mas foi um exercício mental que eu tenho que fazer. Dani, tá tudo bem, vai passar, vai passar. E a gente vai falando todos os dias, né? Mas não é fácil. É muito difícil. No começo foi pior, agora já tá mais fácil de lidar, né? Mas no começo foi desesperador. Muito ruim. E aí, essa meio que essa escrita também ajudou você a liberar um pouquinho dessa, eu vou chamar frustração, tá? Dessas emoções, dessa autocobrança. E é o que a gente fala, a escrita ela tem um poder terapêutico muito grande. A gente sabe que nesse cenário, os profissionais da saúde, eles precisam, têm necessitado de uma atenção de saúde mental muito grande. Né? Sim. E é como você falou, é muito. Porque tem a questão do exemplo, né? Ah, como é que você falou, como é que você fala uma coisa e faz outra? Tem a consciência. Então, uma outra maneira também de você desaguar essas emoções é a escrita. É você escrever. E no caso da Dani, o capítulo dela traz muito disso também. Então, estou só dando um spoilerzinho. Então, você tem a oportunidade de entender um pouquinho melhor os bastidores do que é um profissional da saúde, de como o profissional da saúde ele precisou se reinventar, não só nas suas práticas clínicas, higiênicas, não, mas como ser humano. E por isso que a Alessiane falou que esse livro também ele tem um poder de educação muito grande. Porque quando a gente entende a dor do outro, fica muito mais fácil de a gente entender determinadas coisas. Quando a gente sabe o que aquela pessoa passou, os desafios que ela enfrentou, aí a gente começa a refletir, caraca, que mulher, ela teve que fazer isso. E para nós que estamos tendo acesso às histórias em primeira mão, estamos vendo a formação do miolo, é algo assim muito impactante. Por isso que eu trouxe essa pergunta, Dani, aqui para E é que... interessante. Pode falar, Rodrigo, Pode desculpa. falar, desculpa. É interessante que são poucas as pessoas que perguntam. Às vezes pergunta assim, ah, você tá cansada? Como você tá hoje, né? Eu tô preocupado com você, você tá trabalhando demais. Tenta
transmitir uma forma de cuidado diferente para minimizar um cansaço quando eu estou em casa, isso é bacana. Mas são poucas as pessoas que perguntaram o que é para você estar dentro do Covid? O que é para você diariamente, né, estar lidando com isso? Porque é o que eu falo, nós temos vida, além daquela assistência dentro do hospital. E essa vida nossa está sendo anulada dentro do Covid. Muitos estão anulando a vida. A gente tem perdas. Eu tive uma perda recente de uma pessoa próxima que ficou internada dentro da minha UTI. E aí eu tive que parar e falar assim, agora eu não sou a Dani, que conhece ele há 35 anos. Eu sou a Dani, enfermeira. E fazer essa diferenciação foi, assim, um desgaste emocional ao extremo. Então a gente tem vida, a gente tem sentimento, a gente sofre, a gente adoece dentro desse contexto. Hã? Existe um ser humano por trás da máscara, de toda aquela paramentação. Existe. Que você... Existe. Então, assim, as pessoas não entendem, né? Você formou para trabalhar no hospital. Tudo bem, né? A gente acha que ser enfermeira é só quem está dentro do hospital. Mas não é, a gente tem toda uma vida, né? Então, eu achei bacana quando eu tive a mentoria com você, porque você trouxe duas abordagens. E eu já vinha com essa história que eu tinha que falar um pouco dessa vivência e experiência. E aí você foi no caminho assim, ó, certo. E eu falei, ai, que alívio. Então, eu vou poder escrever aquilo que realmente eu já estava querendo escrever. E o livro traz isso, né? Traz essa oportunidade dos outros entenderem o que é um profissional fora do ambiente de trabalho. Né? O que está sendo esse enfermeiro, o que está sendo aquele médico, psicólogo, atuando dentro da prática profissional, mas que tem vida, né? Que tem vida. E que a vida tem que continuar e a gente tem que ressignificar todo esse processo. E, Dani, traz exatamente o conceito de que esse projeto não é só para os profissionais que estão na linha de frente. São para todos os profissionais, porque todo mundo foi afetado de alguma forma. Todo mundo precisou se reinventar de alguma forma. Todo mundo precisou aprender algo, né? Então, a gente tem, já nesse volume que você faz parte, a gente tem pessoal que está da gestão, por exemplo, né? Que precisou estar fazendo essa gestão, essa regulação de pacientes. A gente tem médicos que atuaram em outras áreas, como a saúde mental, como a endocrinologia, a fisioterapia, que cresceu muito a sua importância nesse cenário, né? Mas, assim, é para mostrar que, de fato, o profissional da saúde, ele merece o respeito, a atenção, a valorização, não só em palavras, mas com uma ação concreta. Então, esse projeto ele foi uma ação concreta da editora para valorizar esse profissional também, de mostrar para as pessoas a importância que cada um dos profissionais, as suas mais variadas expertises, tem nesse cenário. Os que estão na linha de frente, mas também o cardiologista e os outros que estão, digamos assim, nos arredores, cuidando das pessoas para que ela não precise chegar lá na Dani. Então, esse projeto, ele é um projeto para um profissional da saúde. Estou frisando isso, porque a gente sempre ouve, é para o pessoal da linha de frente. Não, não é só para o pessoal da linha de frente. É para o profissional da saúde que está atuando nesse cenário. Dani, olhando aqui, e agora que a gente fechou o ciclo família, e a gente vê tudo isso, Leciane, fica à vontade, tá? Para fazer suas considerações já eu franqueio a palavra a você. Olhando tudo que você vivenciou nesses últimos, digamos assim, 1 ano e meio, olhando a sua história, o seu capítulo, e a gente conversou também, tem outros detalhes que quem lê o livro vai saber, né? Importante deixar isso claro. A gente vê que, de fato, você tem uma bagagem muito sólida. E tem realmente todas as características que fazem com que a gente veja, poxa, Dani, você é uma profissional que é herói da saúde. Mas eu pergunto para você, na sua visão, o que é ser um herói da saúde? É desafiador. É muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é a sensação de uma missão cumprida. É aquela sensação de que eu tenho de que
Se eu estou dentro de uma sala de aula, se eu estou dentro de uma área assistencial, dentro de uma UTI ou dentro de um hospital, que eu sou um instrumento que eu posso levar conforto, que eu posso levar amor, que eu posso levar carinho, e que não é focado só no cuidado. Porque para mim, Rodrigo, e é algo que eu trago para os meus alunos e trago até para os meus pacientes, o cuidado, ele não se limita apenas a trazer as necessidades, atender as necessidades fisiológicas que cada paciente tem. Porque o cuidado, às vezes o paciente não está precisando apenas de um banho, de uma medicação, ele precisa de muito mais do que isso. O lado espiritual influencia. E eu não falo isso por ser humanizada. A neurociência explica isso. As literaturas de base para graduação explicam isso. Florence já falava isso, né? Que foi precursora da enfermagem. Então, para mim, ser um herói da saúde, ele está muito além do cuidado. Ele está muito além de olhar para o meu paciente como paciente. Eu olho ele para ele como um ser humano, cheio de necessidade, cheios de insegurança, cheios de medo, cheios de, sabe, com falta de afeto. E às vezes eu pergunto para ele assim, o que você precisa? E aí o único pedido dele é, preciso de falar com a minha família. Então você lembra o número? Vambora, falar com a família. Ah, eu gostaria tanto de comer um bolo, eu providencio esse bolo. Porque eu não sei. E se ele não estiver aqui amanhã? Então, a cada vez que eu entro dentro uma área assistencial de quem seja, eu não estou olhando para o meu paciente, para o meu aluno como aluno ou como paciente, eu olho para ele como pessoa, como ser humano, que é cheio de necessidade, que são cheios de particularidade. E para mim isso é satisfatório. Quando eu cumpro a minha missão, que eu falo assim, ai, foi, com êxito ou sem êxito, para mim é gratificante. E é desafiador. Eu lido com muitas energias e eu tenho um desafio hoje que é de não trazer e somatizar essa energia para mim, que às vezes é difícil, é muito complicado. Então, quando eu saio do plantão, eu faço o caminho de Goiânia, eu falo que é conversando com Deus. E eu venho de lá para cá, conversando comigo, falando assim, eu tenho que sair da enfermeira Dani para entrar para Dani Pessoa. Então, essas transições me geram muito bem no meu dia. É complicado, né? Saber que agora eu cheguei em casa. Agora não sou enfermeira. E às vezes a necessidade tá tanta de ver, de querer dizer, de orientar. E às vezes a gente se sente na responsabilidade que eu tenho que cuidar do outro, que eu sei mais que o outro, então eu tenho que levar aquele conhecimento. Então eu me cobro muito, né? Eu me cobro bastante. E eu me vejo como um instrumento de cuidado. E vai muito mais do que simplesmente dar um banho, de fazer uma medicação. Eu tenho prazer no que eu faço. Então, para mim hoje, se perguntar assim, o que é para você ser um herói da saúde? É uma meta cumprida, é uma missão de vida. E hoje eu digo, depois de 12 anos, que a enfermagem me escolheu. Eu não escolhi a enfermagem, mas a enfermagem me escolheu. Né? E escolheu com muito amor. E eu sigo isso com afeto. Eu tenho prazer de fazer o que eu faço. E isso faz muita diferença dentro da sua vida profissional. Quando você faz com amor, quando você tem essa clareza do que você quer, tudo isso faz diferença. Faz muita diferença. Tô sem saber o que é que eu falo agora, Alessandra. Me ajuda aí. Eu vou falar. Estou esperando aqui a minha vez. Então, eu quero dizer para você, Dani, que eu estou assim extremamente encantada com você, com o seu Obrigada. lugar de fala, com o seu profissionalismo e principalmente com o seu lado humanizado de ser. É muito importante ter pessoas como você, né, nesse mundo, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais egoístas, individualistas e só pensam no seu bem-estar, não pensam no próximo. E eu não conhecia a sua história, vim conhecer, a gente é o primeiro contato que a gente está tendo hoje aqui, mas eu me conectei demais a você, porque eu também tenho uma história que é um pouco parecida. Eu não vou contar nada aqui, porque se eu for contar, a gente vai passar mais umas 2 horas aqui, mas depois eu conto para você. Será um prazer conhecer.
E eu carrego muito também essa bandeira da preocupação com o próximo, do bem-estar com o próximo. Então, eu fiquei assim, extremamente encantada com a sua história, com o seu jeito de se portar, com o seu jeito de lidar com a vida, com os desafios e principalmente com o seu cuidado, com o seu amor, com sua preocupação com o próximo, né? De ver aquela pessoa que está ali, que você está olhando, que você está servindo, ver aquela pessoa bem, não fazer de forma mecânica, né? Mas exatamente de forma humana como tem que ser, com amor, com entrega mesmo. Então, estou muito grata a Deus por ter você nesse projeto. E eu quero dizer que eu tenho certeza que a sua história vai abrilhantar demais esse livro, esse instrumento de conscientização e de inspiração. E tenho certeza que seus alunos e seus pacientes são muito felizes por ter você. Parabéns por ser essa mulher Obrigada. incrível, por ser essa profissional brilhante de excelência. E vamos juntas. Eu estou aqui também para o que precisar, viu? Muito obrigada, vai ser um prazer conhecer um pouco da sua história, te conhecer melhor além, né? Eu já tive um contato com o Rodrigo, você está sendo agora, vai ser muito bom. Sim. E eu agradeço o convite da Vale Editora. Eu falo que eu tenho a minha fé, né? Deus para mim é único, sou católica, mas eu acredito que tudo acontece na hora que tem que acontecer. E esse foi o momento oportuno para todo esse encontro, né? Para essa parceria. E é uma parceria que eu quero estender aí para os próximos capítulos, vamos dizer. E Bora lá! bora, né, Rodrigo, fazer essa parceria. E tá sendo muito gostoso, foi muito bom. É bom poder partilhar um pouco da minha história, da minha vida, e espero que possa impactar outras pessoas que, além de impactar, que tragam como exemplo. Porque a humanização não é para todo mundo. A humanização é para poucos. Enquanto eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo ser humano. Então, é poucos que conseguem entender o que é ser humanização. Então, eu espero que, além de impactar a população, né, que tenham mais respeito por nós profissionais. A área da enfermagem é uma área muito desmerecida, muito desrespeitada, sem méritos. A gente trabalha com uma carga horária pesada, com um salário muito ruim. E eu acho que eu gostaria que trouxesse, né, um olhar diferente, mas que impactasse os profissionais. De ver o quanto a humanização, ela muda a vida. O quanto ela muda a assistência, o quanto ela faz aquilo ser pesado, ser mais leve. E vou dizer que a gente tem desafios. Levei uma advertência, né? Com essa tentativa de ser humana, eu já levei advertência. Mas é uma advertência que me deixou, assim, muito emputecida, mas são regras. Mas eu quebro o protocolo. E quebro com orgulho, sem consciência pesada. E se precisar fazer de novo, eu faço de novo. Porque é ser humano, né? Então, colocar no lugar do outro é necessário. E quando eu consigo colocar, eu consigo entender tudo que ele está passando, toda a dor que ele está vivenciando. E isso traz um cuidado muito diferente. A Muito Vanessa, diferente. ela contribui aqui para a nossa discussão. Boa noite, pessoal. Parabéns, Dani. A sua história é um ato de amor ao próximo, por mais pessoas como você. Obrigada, Vanessa. Que O, alimentado vive. o A Ailton, gente tem uma história, Rodrigo, com essa mensagem. Nós fizemos um curso juntos. Ele é um grande amigo. Eu falo que é meu marido, ele é a esposa dele. E a gente tem uma história de amizade. A mulher dele tem contato com as filhas, com todo mundo, com o pai, mas a mulher dele foi minha aluna. E a gente virou grandes amigos. Amigos, amo demais, sabe? Confidentes um do outro. E a gente tem junto o que é alimentado vive. E realmente, essa mensagem para mim tem muito significado, o que é alimentado vive. Obrigada, Júnior. Pô. aqui no comentário. Verdade, Dani. Professora Nicileia comenta aqui. Essa sua profissão é fundamental ser humano de verdade e se colocar no lugar do outro. Sim, precisamos. Por mais profissionais com essa visão.
como eu gostaria de ser cuidada, né? Como eu gostaria de ser tocada. E às vezes eu escuto assim, mas o paciente está entubado, o paciente não tem nível de consciência. Não, não seja invasivo. Eu não sei até onde ele está me ouvindo. Então se apresente, converse, seja solidário com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Verdade, verdade. O João Gabriel, muito orgulho de você, Dani. Continue sendo esse ser humano ímpar. Sou sua fã de carteirinha. Obrigada, Gleice. Obrigada, prima. Minha prima. Somente. Sua prima, mãe dos meus babies. Já recuperei aqui minhas faculdades mentais e agora consigo falar. Eu lembro quando eu estava aqui na sua Leila, Dani, exatamente o que me chamou a atenção foi esse seu lado humano. Essa sua tranquilidade em lidar com as situações e com os desafios. E lá na live com a Leila, a gente estava falando de coisas assim bem mais pesadas, né? Da realidade. Sim. E eu assisti aquela live assim, e eu até comentei com a Leila, cara, como é possível esse tipo de coisa tá acontecendo? Coisas inacreditáveis, faltando o básico para que o profissional possa exercer a sua função, ele tendo que se reinventar, tendo que se virar em 2, 3, 4, 5. E ali eu vi, cara, essa enfermeira, eu preciso trazer ela para o projeto. Ali eu vi que você guardava uma história muito forte por trás. Eu não sabia qual era a sua história. Eu apenas vi que tinha alguma coisa ali. E quando eu tive contato com você, que a gente fez a mentoria e tudo, eu pude ver a grandeza da sua história. Então, eu preciso te parabenizar por você ter confiado nesse projeto, por você ter aberto essa história, esse legado, ter confiado na nossa equipe, ter registrado isso, não ter desistido, porque teve todos os motivos para desistir. Você sabe disso, né? Durante o processo foi bem desafiador. Tivemos muitas idas e vindas, mas você sempre calma, tranquila. Olha, fica tranquila. Eu entrei em contato com você, Dani. Lá vai dar certo. Então, assim, eu preciso te parabenizar e agradecer por essa confiança. Esse livro é um spoiler do muito que você vai agregar aos profissionais, à enfermagem, aos profissionais, aos seus alunos, não só de Goiás e Anápolis, mas do Brasil, porque a sua história vai rodar o Brasil e o mundo, pelo que você já me disse aqui. O mundo, com certeza. Então, assim, muito obrigado por essa confiança, parabéns pela decisão e vamos juntos solidificar essa parceria, porque mais pessoas precisam conhecer essa enfermagem mais humanizada, mais pessoas precisam valorizar a enfermagem, mas a valorização começa quando nós valorizamos a nossa história. Eu acredito muito nisso. Então, a gente sabe que existe uma luta da enfermagem em busca por melhores condições de trabalho, de salário, mas quando você valoriza a sua história e você registra isso, isso pode se tornar um movimento. E a gente fica muito feliz que nosso projeto tem vários enfermeiros presentes. A embaixadora do projeto é a enfermeira, que é a Grazi. Então é muito importante esse empoderamento da enfermagem para exatamente encabeçar essas lutas por condições melhores, por novos passos. Então, profissionais da enfermagem, vocês têm a oportunidade de fortalecer esse movimento, de ecoar essa voz, de fortalecer essa voz, de unir. Porque a união dentro desse processo de luta, de busca, de conquista por novas coisas, é preciso essa união. Então, registrar a história e o legado, fazer essa bandeira ficar mais forte em torno de todos os profissionais da saúde, não só os profissionais da enfermagem, mas isso fica bom para todo mundo. Porque se o profissional da saúde ele é valorizado, as categorias, as expertises serão valorizadas. Então, vejam com esse olhar também que você, enquanto profissional da saúde, pode fazer a sua parte de uma maneira inteligente.
você registrar essa luta, essa conquista. Então, Dani, obrigado por tudo e vamos juntos às cenas dos próximos capítulos. Com certeza, e não percam, né? E todo mundo não pode, todos ficam atentos para não perder a cena dos próximos capítulos, que vem muita coisa boa por aí. E olha, muito obrigado a Vale Editora, a vocês. Foi um bate-papo muito gostoso, né? Que venham mais lives, que venham Sim. novas novidades por aí. E tá sendo muito prazeroso, tá sendo gratificante. Eu sinto assim honrada com o convite de vocês, e por todo esse feedback. Muito obrigada mesmo. A Morgana diz aqui, ó, falando em feedback. Parabéns, Dani, orgulhosa demais. Você é um exemplo em minha vida. Minha aluna, obrigada, Morgana. O Kleberson, amor, e você me dá muito orgulho. Teu cuidado é o mesmo pessoal e profissional. Obrigada, Gleberson. Nayana Camila, a humanização é a arte do cuidar. Vocês escolheram a melhor pessoa para falar sobre humanização. Fofura! Aluna, que delícia. Aluna, amigo. A gente é assim, a gente vai ficando tanto amigo dos alunos que vira amigo para a vida pessoal. Pronto. Nayana ama. Nayana ama.